Ei, yo, família, what's up? Sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou o vosso homeboy na moto, nigga extremamente du. Yo, família, let's get it, motherfucking poppin'. Vosso homeboy na moto tá no jogo. Vocês já sabem que neste momento tu tens que fazer a subscrição do canal, ativar o sino de notificações e claramente depois do vídeo deixares o teu comentário em torno daquilo que trouxemos aqui hoje, que é material fresco vindo diretamente do rapper Mr. Teles. Sim, Juros da Crise, volume 3. Let's get it, motherfucking poppin'. Vamos então falar sobre esse material que é fresco e juntos descobrimos se é extremamente duro ou não. E sabes que também neste momento tens que seguir as páginas 2 contra 1 no Instagram e Elder David também no Instagram. Let's get it popping. Estamos também no Facebook, análise e reação 2 contra 1. Então, família, let's go. Espalha essa mensagem, espalha o vídeo. Vamos chegar a mais pessoas. Estamos a caminho dos 40 mil subscritos aqui no canal. E mês de fevereiro promete ser um mês extremamente duro. Muitas novidades. É só vocês ficarem atentos aqui ao canal. Sem mais demora, let's get it popping. Vamos ouvir então esse material que é fresco, vindo diretamente do Mr. Teles. Para quem não conhece Mr. Teles, depois pode pesquisar nas redes sociais e procurar mais trabalhos do boy. Claramente que se não curtires é muito normal, mas não significa que outro produto ou outro material do mesmo rapper não seja fixe. Então, família, let's get it, motherfucking popping. Vamos então ouvir este material que é fresco, Juros da Crise, volume 3, e você do outro lado comigo vai gritar play. La Cozinha Oficina, Kenilson Stefano Piconês, Mr. Teles na rima, Juros da Crise, volume 3. Ok. Isto não é uma mera saga de flows, rimas e batidas. É um exercício de cidadania por intermédio do rap vida. Pois é. Ok. Eu não sou do rap game, não, mas cheguei antes do vídeo árbitro. Eu sou do rap aula com causa justa e efeito prático. Os cofres vazios criaram uma carência transversal desde 2015. Mas esta saga segue seu curso normal na contramão da crise. Hoje o país está favorável para a produção de oportunistas baratos. Mas eu não pago para assistir a encenação desta peça de teatro. Pois não. Os bajus de ontem hoje são revus por perdas de privilégios. E os revus de ontem hoje são bajus em busca de vagas no colégio. A comitiva se move, mas o país continua estagnado em apuros. Retrospectiva 2019, até quando pagaremos a crise com juros? Até quando? Só o intro já tá quente. Janeiro, um genocídio de informação. A ministra tentou suicídio por uma exoneração. Job entrou em campo, Eusébio foi pro banco. Mas noutro campo faliram os bancos postal e mais. Sem árvores, Zango quase derreteu. Sem asfalto, o Sumbe desapareceu. Concurso, com público do curso não admitidos. Ao 47, 77 detidos. A ação da ZAP deixou clientes em chilique. Operação Resgate levou Juliana Cafrique. O abuso do poder criou uma sinistra reação. O povo tomou poder e botou fogo na administração. Zé suspeitou do compadre e recusou a voar. Na companhia da TAG com regalia protocolar. Reagentes do VIH criaram danos com certeza. Telestar perdeu rede de ganhar uma burla tailandesa. Dias sem combustível no Bonera. Semanas com água castanha na torneira. Nas bombas e chafariz, de bichas de 4, 2 anos depois do X, tamo a dançar o 4. Junho, cerimônia fúnebre de Savimbi em Lopitanga. Mimoso no Tambi, de Chisequede em Katanga. Taxa d'água e luz aumentou na pobreza do povo. Cesta básica disparou, poder de compra morreu de novo. Ok, Mr. Teles está quente. Do meu ponto de vista está quente. Cesta básica disparou, poder de compra morreu de novo. Ok. Até quando pagaremos os juros da crise? Até quando pagaremos a crise com juros? Juros da crise de um país em queda livre. Crise com os juros de um povo que sobrevive. Até quando pagaremos os juros da crise? Até quando pagaremos a crise com juros? Adoro, o game está totalmente violento. Livre. Crise com os juros de um povo que sobrevive. Let's go, boy! Julho, mesmo doente, a saúde entrou em greve. Lástimas. Angola, Mali, novamente vimos neve. Lágrimas. No caso CNC, um marimbondo a tribunal. E na tela da TV, um orgulho nacional. A senha do lobo bloqueou o bairro dos ministérios. Será que o PIN desbloqueou as autarquias no império? Enquanto as vítimas da seca morriam nas aldeias, cabeças d'águas aplaudiam ginásio na Assembleia. Marcha do desemprego reprimida no de maio. Feira do emprego convertida em palco de desmaio. Quem prendeu os 15+2 por tentar lerem um livro agora foi condenado
condenado a sós por tentar escrever um livro. Mais pois. 14% de calvário com IVA. Após o casamento milionário com o povo a engolir saliva. João pregou para a nação e no final do evangelho levou o amarelo da oposição, próximo será vermelho. Novembro, independência com uma imprensa dependente que não cobriu o show da G-Unity com o novo 50 Cent. Semana toda criminal e não foi só Nanguime. Apagão geral, país dos marimbondos é Sacatini. Milagre na Universal, fim da vasectomia. Pastores de Angola e Brasil no culto de pancadaria. Enquanto corre o julgamento, caso 500 milhões. Famílias na miséria, sem 500 por dia são milhões. Até quando pagaremos os juros da crise? Até quando pagaremos a crise com juros? Mr. Tênis, shout De out, um boy, país tá em queda quente. livre, crise com os juros de um povo que sobrevive. Até quando pagaremos os juros da crise? Até quando pagaremos a crise com juros? Juros da crise de um país em queda livre, crise com os juros de um povo que sobrevive. 13º baile da versão desde Troia. Não faz isso, Bela, Malaquias. Seguido do arresto do omelete dos ovos de ouro que só a mana Bela comia. O país assemelha-se a um avião em queda livre, cenário de muita turbulência. Miséria, seca, inflação, falência, julgamento, desempregos e violência. Mas o tripulante da aeronave pede calma e diz que o apressado come cru. Só que a fome dos passageiros tem longa escala, desde a era do cedo Kumbu. Para Carla Mubanga, Bruno Fernando e Manu Capé e os craques de muletas. Outro para a doutora Filomena e o Cota Rafael. São poucos lobos que não são patetas. Vão em paz, Zé Patrocínio, Carbono, Zé Cafala e tantos outros contribuintes. Em guerra ficamos nós, na luta pela sobrevivência, os novos impostos em 2020. Ei, família, e acabamos de ouvir agora Juros da Crise, volume 3. Do meu ponto de vista, está quente, mas eu prefiro ouvir mais vezes, depois voltar para fazermos juntos aquela análise. Let's get it, motherfucking popping. E a família, let's get it, motherfucking popping. Vamos então começar a nossa análise, primeiramente falando sobre o instrumental que foi produzido por La Cozinha. No meu ponto de vista, o instrumental está uma cena fixe, fugindo aquilo que tem sido o habitual em termos de sonoridade, que tem pendido mais para o lado do trap. Nesta vez trouxemos uma cena com uma característica, podemos assim dizer, mais boom bap. Temos aqui um sample, que no meu ponto de vista é de uma guitarra ou coisa do gênero, ou até ainda um piano tocado numa nota que se assemelha a uma guitarra. Temos o kick, uma cena extremamente básica, não nada que vá por aí além do ponto de vista de técnica, de colocação dos kicks, mas o que se sobressai aqui mesmo neste instrumental é mesmo a melodia, que como já disse anteriormente, provavelmente deve ser de uma guitarra, ou um sample de uma guitarra, ou até mesmo tocado um piano, dando então aqui espaço para que a letra estivesse em mais evidência nesta música. Shout out à La Cozinha, que é o produtor do instrumental. Honestamente não conheço o boy, mas aqui dando bons indícios de que é um bom produtor. Espero ouvir mais material vindo do boy em outras produções, mas ficamos por aqui nesta, que no meu ponto de vista está um instrumental extremamente fixe e adequa-se com certeza àquilo que é a letra. Vamos então agora passar para os versos e rimas, destaques. E a família, let's get it, motherfucking popping. Estamos então aqui na análise dos versos e rimas, destaques, e tu já sabes que neste momento tu também aqui embaixo podes deixar aquela linha que a ti particularmente chamou mais atenção, aquela cena que tu sentiste que o artista foi mesmo bué profundo e tocou-te bastante. Aqui tem algumas que a mim particularmente chamaram mais atenção e vou passar a dizer agora, fazendo também aqui um reparo que é muito importante, que no meu ponto de vista essa música acaba por ser uma retrospectiva do ano de 2019 e ele, a cada rima que vai lançando, vai também enquadrando o tempo, ou seja, o mês em que determinado facto aconteceu. Eu achei essa cena muito interessante e vou reforçar mais sobre isso na análise geral. Mas dando continuidade agora aqui nos versos e rimas destaques, tem uma cena que ele diz: fevereiro, sem árvores, Zango 4 derreteu, sem asfalto, Sumbe desapareceu. Curti bué dessa line, como muita gente sabe, quem também não sabe, porque há muita gente que não vive na banda. O Zango 4 é uma zona da cidade de Luanda que o sol bate-se com muita incidência e no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos cidadãos, a arborização da cidade de Luanda seria se calhar aqui um escape, uma fuga ou uma possível solução para que se comatasse essa questão da temperatura em alta escala, sobretudo naquela zona do Zango 4. Do meu ponto de vista, essa é uma line extremamente fixe, eu curti bué, e ele ainda conclui dizendo que sem o asfalto, o Sumbe desapareceu. Eu recentemente estive no Sumbe, muita gente que vai ao Sumbe e até
até já apelidaram Sumbe como sendo a cidade da poeira, porque há muito pouco asfalto pela cidade. A cidade do Sumbe é uma cidade que está praticamente, se assim posso dizer, está praticamente no meio ou rodeada por montanhas, e que faz com que a cidade seja infestada por um nível de poeira extremamente alto. Recentemente estive na província e senti que tem muita escassez de asfalto, mesmo dentro da cidade. E então, no meu ponto de vista, essa linha que ele deixa aqui, sem asfalto, o Sumbe praticamente desapareceu, e faz total sentido, e apelo aqui também já às instituições competentes para reverterem esta situação, de um ponto de vista extremamente off. Dando continuidade, ele diz: março, a ação da ZAP deixou clientes em Chilique, operação de resgate levou Juliana Cafrica. Aqui fazendo referência à questão da ZAP, sim, em março a ZAP fez uma atualização nos seus preços, e eu, como sendo também um cliente, claro, sofri com isso e entrei também em Chilique, se assim podemos dizer, porque os preços subiram de um momento para o outro, numa percentagem, num ponto de vista abismal. Uma outra linha que ele diz: operação que resgate levou Juliana Cafrica, sim, no início do ano passado, ou seja, 2019, o governo decidiu criar então a operação resgate, que visava o combate à venda ambulante, e nessa mesma ação morreu uma zungueira de nome Juliana Cafrica, que até há dias foi editada a sentença do polícia que cometeu esse assassinato. Acho que foi dado 13 ou por aí, não consigo precisar aqui exatamente qual foi os anos de cadeia, mas sei que são muitos anos de cadeia. De um ponto de vista, se fez justiça perante esse caso. Desde já, shout-out à família da Juliana Cafrica. Uma outra linha que ele diz: enquanto as vítimas da seca morriam nas aldeias, cabeças de água aplaudiam o ginásio na Assembleia. Curti bué dessa line aqui. Ele faz uma chamada de atenção sobre um facto que aconteceu na província do Cunene, em que a província foi assolada pela seca, e nesse mesmo período havia dentro da Assembleia Nacional uma aprovação da construção, continuidade da construção do ginásio da Assembleia Nacional, com fundos, do ponto de vista de muitos angolanos, serviriam muito bem para ajudar ou para acudir à situação de seca na província do Cunene. Aqui é uma outra referência que eu gostaria de chamar a atenção, que ele coloca muito bem quando ele diz: cabeças de água aplaudiam ginásio na Assembleia. Aqui a questão de cabeça de água, para quem não percebe, é uma expressão que significa que cabeça de água, ou seja, na tua cabeça não tem nada, tipo, na tua cabeça só tem água, ou seja, és uma pessoa vazia. E aqui a questão de cabeças de água, de um ponto de vista, enquadra-se muito bem, porque ele automaticamente vai falando sobre a seca na província do Cunene. De um ponto de vista, acaba aqui por ser uma referência interessante dentro mesmo dessa linha. De um ponto de vista, fez todo sentido, deu uma certa beleza textual a essa passagem. Dado ainda a continuidade, ele diz: marcha do desemprego reprimida no 1º de maio, feira do emprego convertida em palco de desmaios. Sim, é um outro facto que marcou também o ano de 2019, sobre a marcha do desemprego, que foi brutalmente reprimida pelas forças de ordem da cidade de Luanda e em outros cantos do país, com certeza. Do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, sendo que os cidadãos pura e simplesmente estavam a reivindicar uma promessa que foi feita durante o período eleitoral, e sobretudo pelo facto da manifestação ser um direito consagrado na nossa Constituição. Depois de alguns meses desse facto ter ocorrido, surgiu então a Feira do Emprego, que foi nada mais nada menos do que um caos, assim podemos dizer. Não consigo agora precisar com certeza, mas lembro-me de que na ocasião ter lido nas redes sociais diversas vezes de que houve até vítimas mortais no dia desta Feira de Emprego, que não passou nada mais nada menos do que um caos extremamente desorganizado. As pessoas não conseguiram entregar os seus currículos, uma enchente tremenda, culminado em desmaios, como faz aqui referência o Mr. Teles nessa passagem, culminado em desmaios. E como também adiantei há bocado, não consigo precisar com certeza, mas ouvi que houveram também vítimas mortais neste mesmo acontecimento, que foi um dado extremamente negativo do ano passado. Dando ainda continuidade, uma outra linha que ele diz: mais 14% do Calvário com o IVA, fazendo aqui referência já à implementação do Imposto de Valor Acrescentado, ou seja, o IVA, que foi implementado no ano passado, após casamento milionário com o povo a engolir saliva. Para quem não sabe, e eu duvido muito que há algum angolano que não saiba, que no ano passado casou-se a filha do presidente da Assembleia Nacional, que foi considerado um dos casamentos do ano, cheio de glamour, com coisas a virem de fora, um bolo gigantesco, que foi considerado ou é considerado como sendo um dos maiores casamentos a nível mundial. Particularmente vi até fotos desse casamento em sites renomados que fazem cobertura de eventos com essa natureza. Quanto o povo engolia saliva
saliva. Casamento este que muita gente defendeu como tendo sido um ato de pura insensibilidade por parte das figuras mais conhecidas do executivo ou do governo, se assim podemos dizer, tendo em conta que depois da implementação do imposto sobre valor acrescentado, ou seja, o IVA, muitos produtos, principalmente os da cesta básica, dispararam a nível de preços no mercado, o que diminuiu com certeza o poder de compra do cidadão. Muitos então reivindicaram, muitos criticaram essa falta de empatia, né, destas pessoas ligadas ao poder, fazerem um casamento com esta dimensão, com este glamour, com este luxo, gastando somas avultadas de dinheiro numa situação em que o povo sofre cada vez mais com a crise que assola o país. Dando continuidade a uma outra line que ele também diz: João pregou para a nação e no final do evangelho levou um cartão amarelo da oposição, próximo será vermelho. Aqui essa passagem é uma clara alusão ao momento em que o presidente da República, como acontece em todos os finais de ano, proclama então o discurso sobre o estado da nação, em que faz um balanço do ano de governação e perspectivas para o próximo ano. Neste mesmo discurso, a oposição ou a bancada parlamentar, não a oposição, os partidos da oposição, levantaram um cartão amarelo em sinal de advertência à governação ou às políticas que foram implementadas durante o ano passado pelo governo do presidente João Lourenço. Levantaram os cartões amarelos, cartões esses que durante a transmissão em direto da televisão pública de Angola não foram exibidos. E aqui também na música tem uma passagem que fala não sobre esse aspecto, mas sobre o posicionamento da televisão pública. Eu depois vou fazer referência a isso, mas dando continuidade ainda nessa linha, os cartões não foram exibidos durante a transmissão, que foram nada mais nada menos do que uma advertência à governação do João Lourenço, e ele deixa aqui bem claro que a próxima será um vermelho. Um outro aspecto que eu gostaria também de destacar nessa linha, que no meu ponto de vista ficou muito bem, foi o facto dele ter ressaltado aqui: João pregou para a nação no final do evangelho. Ele faz aqui uma espécie de sátira, tendo em conta aqui figuras religiosas como João. Para quem não conhece, ou para quem não sabe, João foi um dos discípulos de Jesus Cristo, e aqui o evangelho, que acaba por ser a mensagem. Então ele faz aqui essa referência, que no meu ponto de vista foi uma cena muito fixe e deu aqui uma beleza textual extremamente interessante, dope. Dando ainda continuidade, ele diz: independência com uma imprensa dependente. Mas antes dele ter dito isso, ele primeiro diz novembro, que é para contextualizar o tempo em que isso aconteceu, que este determinado facto aconteceu. E ele aqui faz, e no meu ponto de vista ficou uma cena muito fixe, porque ele diz: novembro, independência com uma imprensa dependente. E essa independência é para fazer alusão ao mês de novembro, que, como todos sabem, dia 11 de novembro é o mês da independência da Angola. E dando ainda continuidade, ele diz que não, independência com imprensa dependente, que não cobriu o show da G-Unit com o novo 50 Cent. G-Unit é o apelido que muitos deram ao partido político UNITA, né? E novo 50 Cent, claro, o novo 50 Cent é o Adalberto da Costa Júnior, que é o novo presidente da G-Unit, ou seja, o novo presidente da UNITA, porque vocês sabem que o 50 Cent é o principal membro, ou seja, o líder da G-Unit. No ponto de vista, essa é uma line totalmente dope. Dando continuidade, já para finalizar, uma outra linha que ele diz: milagre na universão, fim da vasectomia, pastores de Angola e Brasil num culto de pancadaria. Como muitos de vocês sabem, ou quem está menos informado, existe neste momento um litígio entre os pastores da Igreja Universal, mais nomeadamente os pastores angolanos com os pastores brasileiros, em que os pastores angolanos denunciaram que durante a vigência ou durante o mandato dos pastores brasileiros havia uma série de práticas implementadas dentro da igreja por esses mesmos pastores, ou seja, os pastores brasileiros, em que os pastores angolanos deviam se submeter. Uma delas era a prática da vasectomia. Também há já informações a circular pelas redes sociais e até os meios de comunicação, digamos que convencionais. Até o momento já está sob tutela das instituições competentes para a resolução desse tipo de litígio. E aí, dando já continuidade aqui mesmo para finalizar, uma linha que ele diz: enquanto ocorre o julgamento sobre o caso dos 500 milhões, famílias vivem na miséria, ou famílias na miséria sem 500 são milhões. Ela aqui fazendo uma referência ao caso dos 500 milhões que foram transferidos ou desviados do Fundo Soberano, e fazendo aqui uma referência de que, enquanto este julgamento decorre, existem milhões de famílias que nem têm 500 kwanzas para sobreviver, ou seja, que estão na miséria. E a família, foi então essa análise dos versos e rimas, destaques dessa música aqui do Mr. Teles. Nós já voltamos, mas vamos para uma análise geral.
E a família, estamos então de volta para fazermos a análise geral dessa música, Juros da Crise, volume 3, que do meu ponto de vista podia se chamar Retrospectiva 2019, tendo em conta que ele foi narrando os factos, né, de maior interesse, se assim podemos dizer, do ano passado, ou seja, o ano de 2019. No meu ponto de vista, acaba por ser um som extremamente fixe, uma música que até acaba por ser um veículo de informação para aqueles menos atentos aos factos que vão acontecendo no nosso país. Juros da Crise, só para fazer uma referência de que acaba por ser uma metáfora interessante, porque juros da crise significa dizer o preço, né? O preço que nós estamos a pagar pelo facto do nosso país estar em crise, o preço que nós estamos a pagar pelo facto do nosso país durante muitos anos, e como os factos vão apontando dia após dia de que estávamos a ser muito mal governados e que a administração do nosso país não estava a ser feita da melhor forma. Shout out ao Mr. Teles, um tema extremamente interessante e que eu particularmente aconselho as pessoas ouvirem e até investigarem algumas coisas que não são do conhecimento, que é o meu caso. Por exemplo, existem muitas passagens na música que ele foi falando e que são assuntos que eu não estou muito bem por dentro e que, de certa forma, a música acabou por refrescar. E aí, depois dessa análise, vou pesquisar mais um bocadinho sobre algumas coisas que ele foi falando, que eu acho que é um papel extremamente positivo que músicas do gênero e rappers como o Mr. Teles nos proporcionam, que é deixarem aqui o conteúdo para que depois o ouvinte ganhe aquela curiosidade ou aquele interesse em pesquisar, seja sobre factos sociais ou sobre alguma outra ideia que o artista tenha transmitido numa sua música, seja mais filosófico ou mais político ou coisa do gênero. Eu acho que é muito positivo, extremamente interessante artistas estimularem os seus ouvintes a esse tipo de ação, ou seja, a pesquisa. E falando propriamente sobre o instrumental, já disse que o instrumental está uma cena fixe, já deixei também aqui um shout-out à La Cozinha pelo beat, a temática é extremamente interessante também, fazendo referência, não tenho bem a certeza, mas parece-me que o Mr. Teles não é um rapper da capital, é um rapper de uma das províncias do país, o que significa dizer, e deixou aqui bem claro, e aliás tem sido extremamente notório de que rappers das outras províncias do país também têm muito a dizer com relação ao hip-hop angolano no ponto de vista de qualidade. Shout out ao Mr. Teles, vai também procurar então um artista nas redes sociais, pesquisa, vai até o YouTube, porque essa música também está disponível no YouTube, deixa o teu comentário, se gostaste da música, deixa lá o teu comentário a incentivar o artista, como sempre fizemos referência aqui no canal, que é sempre positivo quando os artistas recebem um feedback da sua música, que de certa forma os estimula a trabalharem mais, e artistas como o Mr. Teles têm que deixar sempre material fresco para as ruas, porque de termos de qualidade já está mais do que comprovado e certificado que o Niga é extremamente duro. E a família, ficamos então aqui em mais uma análise e reação. Sou o vosso Homeboy na Moto, subscreva o canal, ativa o sino de notificações. Por que é que tu tens que ativar o sino de notificações e sobretudo deixar um like, ativa o sino de notificações, porque mal lançamos um vídeo vai ser claramente notificado pelo YouTube que há mais material fresco, e o teu like vai fazer com que o vídeo seja visualizado mais vezes e que o YouTube vai dar conta que é um conteúdo que tu gostas e sempre vai colocar nos destaques para tu assistires. Então família, let's get it motherfucking popping, vosso Homeboy na mão, shout out meu homeboy da vida, todo time 2 contra 1, é nós, bateu, juros da crise, bateu, uau.